A arte sempre retratou grande parte dos principais acontecimentos da humanidade. E com a pandemia, não seria diferente. Assim como as guerras e as catástrofes, a crise do coronavírus já é um marco na história do mundo. E desta vez, com a ajuda da tecnologia, não vão faltar imagens para ilustrar as futuras aulas sobre o impacto da Covid-19 em nosso comportamento. Imagens que já começaram a ser produzidas através das lentes de quem decidiu registrar a transformação da nossa vida pelo isolamento. Veja na reportagem de Elaine Cortez. O que Eva e Arthur vão dizer dessa foto daqui a alguns anos? Como será que os gêmeos contarão parte de uma infância que passou pela janela? Medo pelos meus pais que são idosos, pela minha irmã grávida que é diabética, pela minha família, enfim, amigos, e principalmente pro meu marido que estava na rua, no trabalho. Então são 60 dias muito intensos, muito cansativos e muito densos, de muito medo, né? Nós conhecemos bem as emoções afloradas na pandemia. Mas e se em vez de registrar só o que nos angustia à flor da pele, eternizássemos a beleza de uma primavera florida em pleno outono na porta de casa? E se aquele momento no jardim um dia lembrasse que as estações continuam, que tudo passa? Nesses tempos de temor por causa da pandemia, foi uma surpresa receber a oferta para ser fotografada na porta de casa ou na janela, que é uma forma da gente estar recebendo as pessoas na medida que elas vão olhar o porta-retrato e a gente está abrindo a nossa porta. Quanta história há por trás de cada porta! E foi essa vida do lado de dentro que chamou a atenção de Lígia Pérez, a fotógrafa que colocou a quarentena em muitos porta-retratos. Assim, ó! Isso! Todo mundo de braço aberto! Uma certeza eu tinha que eu não iria parar de fotografar e que eu precisava, então, arrumar uma alternativa para isso. Alguma alternativa segura que eu pudesse continuar fotografando. De máscara e bem de longe. Para que no futuro elas possam se lembrar de como foi, porque a gente não sabe como que isso vai ser contado. Então eu gostaria que as famílias pudessem contar a sua própria história. As famílias pagam se puderem, quanto tiverem, ou trocam o que sabem fazer para ter os ensaios. Eu decidi que eu não iria precificar esse trabalho e que as famílias iriam então colaborar da forma que pudesse e se pudesse. Eu nunca quis que ninguém ou nenhuma família deixasse de ser registrada por motivos financeiros. Personagens reais de uma história que marca a humanidade. Esse é um momento único, na história do mundo, de uma pandemia tão grande que afetou o planeta inteiro. Então, de fato, a gente está fazendo um registro da história no meio dela. No lugar do brinde à saúde, do cafezinho no sofá, da rede que mais importa. No refúgio, o lugar mais seguro de todos. A gente queria muito essa casa, tem toda uma história envolvida dessa casa, de Sim. qualidade de vida, da gente morar próximo do trabalho. A gente não tinha nenhuma foto, nenhum registro da gente aqui, então veio esse projeto num momento bem bacana, que a gente pôde registrar isso, e é uma coisa que a gente vai guardar para sempre. Um momento que o mundo pareceu ter ficado de ponta cabeça. Acho que a gente vai lembrar e contar para elas mais pra frente essas memórias em família que a gente criou, esses momentos. Ai, que delícia! Quando tudo que a mãe do Vicente queria era que ele ficasse mais um pouquinho ali dentro, protegido. Eu acho que toda vez que a gente for reviver ou relembrar essas fotos, a gente vai retomar esse momento, o quanto que ele foi difícil,
e ao mesmo tempo quanto que ele foi prazeroso e cheio de aprendizagem. E por ser um momento singular da nossa vida enquanto família, acho muito importante a gente ter esse registro para poder sempre poder olhar para trás, né, e ver por tudo aquilo que a gente passou. E nasceu Vicente, chegou Lenita, porque esses são os únicos ensaios que o momento permite. A gente chegou no Brasil em fevereiro, início de fevereiro, e um mês depois começou toda essa história da pandemia, veio a quarentena e, como os de todo mundo, os nossos planos também foram adiados. Lembranças de um tempo que Ive teve apenas José. A ideia de no futuro eu pegar essas fotos e poder ver todo o amor, toda a paz que a Lígia conseguiu capturar e que a gente está se permitindo viver, né? Apesar de tudo isso. Dias em que Vitor só teve a companhia do Elias. Época em que eram apenas Sônia e Bernardo. A vida é mais do que o que a gente não pode controlar. E todos os registros ajudam a recordar momentos como esse, de quando um médico pode sentar no chão no meio de uma rotina intensa e assustadora, apenas para cantar e ver os filhos dançarem por alguns minutos. Para dar um respiro dessa energia densa e dessa tristeza que está parando pelo mundo, das coisas boas que ficam, e existem coisas boas, o registro da Lígia vai nos ajudar a levar para a eternidade aquilo que foi bom. Uma coisa é certa, essa é a nossa história, inesquecível. E este foi o Diário de Quarentena da Lígia e de muitas gerações que virão sem sequer imaginar como foi viver tudo isso. Mostrar para os seus filhos, netos e familiares, amigos, como que foi, onde que eles estavam, como eles estavam, e que esse período de isolamento não foi marcado só por anseios, medos e incertezas.